Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí às nossas videoaulas, com o terceiro vídeo hoje da parte teórica das videoaulas. E hoje a gente vai falar sobre as leis fundamentais que cercam aí o universo de circuitos 1, tá? Vão ser 3 leis, tá? Uma lei relacionada ao comportamento individual dos elementos de circuito e as outras duas relacionadas ao comportamento em grupo dos elementos de circuito, certo? A primeira vai ser a lei de Ohm, a segunda, lei de Kirchhoff, que vai se dividir em duas, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes, e a terceira vai ser a lei de conservação de energia, ou conservação de potência. A primeira lei que a gente vai tratar é a lei de Ohm. E o que é a lei de Ohm? É a lei que relaciona o comportamento entre a tensão e a corrente em um determinado elemento de circuito. Mais especificamente, no caso da lei de Ohm em si mesmo, assim, do resistor, certo? Existem resistores ôhmicos e não ôhmicos. O que é que diz a lei de Ohm? Diz o seguinte, que em um resistor, para uma resistência de valor R, você vai ter, e a gente já tratou isso em um vídeo anterior, você vai ter que a tensão nesse resistor vai ser igual a resistência vezes a corrente que passa por ele. Ou então, a corrente que circula em um resistor vai ser dada pela tensão dividido pelo valor de resistência desse resistor. Ok? Então, essa é a lei de Ohm. É a lei que descreve que há uma relação linear entre a tensão e a corrente em um elemento resistivo. Ok? E eu vou ter, graficamente falando, esse tipo de comportamento aqui em um resistor. Ok? Aqui para tensão e aqui para corrente, tensão em volts, corrente em amperes. Eu vou ter algo assim. Ok? Essa vai ser minha curva. A inclinação aqui, a tangente desse ângulo θ, isso aqui eu vou chamar θ, a tangente de θ vai ser igual a resistência. Né? Quem é a tangente de θ? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, o valor da tensão dividido pela corrente. Isso é igual a tangente de θ, que é igual a resistência. Tá? Se a gente for observar esse comportamento gráfico para outros elementos de circuito, como a gente já viu anteriormente também, a gente vai ter que a fonte de tensão, Ft volta a Ft, a gente vai ter esse seguinte comportamento aqui. De novo, tensão em volts e corrente em amperes. Para a fonte de tensão, a gente vai ter o seguinte comportamento. O que esse comportamento indica? Indica que, independente da corrente que circule em uma fonte de tensão, só desenhar aqui, ficar bonitinho. Independente da corrente que circule em uma fonte de tensão, a tensão nos terminais dessa vai ser sempre constante. E, paralelamente, né, se eu tiver uma fonte de corrente, tá? Vou botar aqui, FC. Se eu tiver uma fonte de corrente, o meu comportamento vai ser dado pelo seguinte gráfico. A minha corrente vai ser essa aqui. Ou seja, independente do valor de tensão aplicado nos terminais da fonte, a corrente vai ser sempre constante, vai se manter constante. E eu posso ter outros elementos, certo? Eu posso ter, e aí eu tô falando agora de elementos resistivos, tá? E mais, fontes dependentes e independentes funcionam da mesma forma. E eu posso ter também elementos resistivos que apresentam outros comportamentos, tá? Exemplo, eu posso ter o seguinte elemento aqui. Esse elemento aqui é o comportamento de um varistor, de um resistor variável. Qual é a característica desse varistor? Ele geralmente é indicado da seguinte forma. Ele é indicado assim. Parece desenho de um potenciômetro, mas na verdade não, porque veja que essa região aqui, e essa região indica que há uma saturação, ou seja, se a gente for trazer aqui para baixo, vai ter um desenho parecido, ok? É só para representar isso aí. E o que é que esse varistor, o que é que esse gráfico me diz? Me diz que para um determinado nível de tensão, ok? Eu tenho uma condutividade baixa. Você vê que eu preciso, se eu tiver uma tensão aqui, vamos dizer que aqui é 100 volts, e aqui é 1 miliampere. Para esse determinado nível de tensão, 100 volts, a minha corrente é 1 miliampere. Se a gente fizer as contas aqui, 100 dividido por 10 a menos 3, isso vai dar 100 vezes 10 a terceira, ou então isso vai dar 100 mil, 100 quilômetros. Se eu aumentar um pouquinho mais a tensão, for, sei lá, chegar aqui em 110 volts, aí a minha corrente já pula para 1 ampere. Ou seja, se eu chegar em 110 volts, minha corrente já pula para 1 ampere. Aí a minha resistência cai para 110 ohms. Veja, o pulo. Ou seja, essa curva aqui, esse varistor, apresenta uma relação não linear. Entende? Uma relação não linear com a tensão corrente. E você lembrando que a relação original de um resistor ôhmico, isso aqui é o que a gente chama de resistor não ôhmico, relação com o resistor ôhmico, ele apresenta uma reta, ele apresenta ser uma relação linear, e o resistor não ôhmico não. A gente geralmente faz a aproximação que daqui até aqui, ele na verdade é uma resistência infinita, tá? Seria a curva ideal de um varistor, e chegando à tensão limite, tá?
ele vira uma curva assim. Essa seria a curva ideal. Mas isso aí tô adiantando o assunto, tá? Isso é um elemento que se usa na proteção. Isso também é chamado de para-raio, de supressor de surto. Vão existir os resistores ômicos, tá? Que apresentam a relação linear aqui, então resistência constante, não variam com nada, com nenhuma grandeza. A gente sabe que na prática não funciona assim, porque quanto maior a temperatura, maior a resistência do material e tudo mais. Mas para circuitos 1 a gente vai considerar que não varia, tá? A gente vai ter as fontes de tensão que apresentam uma relação linear também e constante, ou seja, a tensão é constante dependendo do valor da corrente. Mesma coisa para a fonte de corrente, ela é linear e constante, apresenta o valor linear, constante de corrente. Então, e os resistores não ômicos, que apresentam valores diferentes, valores que não são lineares, apresentam uma forma não linear da curva tensão versus corrente. Beleza? Então, lei de Ohm. Em seguida, a gente vai ter as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, como eu disse antes, se dividem em duas. Lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes. Certo? Antes de definir o que é lei de Kirchhoff das tensões e das correntes, eu vou definir primeiro o que é uma malha e o que é um nó. É o seguinte, uma malha é um caminho fechado de circuito, que apresenta elementos de circuito. Vou botar uma malha bem simples. Pronto. Essa é uma malha. Um nó é um encontro entre os ramos. Certo? Ramos, a malha é composta de ramos. Isso é um ramo, isso é outro ramo, isso é outro ramo, e isso é outro ramo. Ok? Na verdade, a gente só considera ramo os caminhos que tem um elemento de circuito. Então, isso é um ramo e isso é um ramo. Ok? Então, o nó é um encontro de vários ramos. Eu posso ter um nó de 2 ramos, posso ter um nó de 3 ramos e um nó de N ramos, quantos forem aqui. Ok? E, tendo isso em vista, o que é que diz a lei de Kirchhoff? Primeiro, da tensão. A lei de Kirchhoff da tensão diz que toda tensão dentro de uma malha, se eu somar essas tensões, o resultado vai dar zero. Ou seja, o somatório das tensões em uma malha vai ter que ser igual a zero. A prova disso. Vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Eu tenho aqui 10 volts e aqui 5 ohms. Se aqui é 10 volts, eu estou aplicando aqui 10 volts. Ou seja, 10 volts menos 10 volts vai ter que dar igual a zero. 10 menos 10 igual a zero. Não foi suficiente? Vamos pegar uma malha um pouco mais complicada agora. Certo? Mais menos 10 volts. Eu tenho aqui um resistor de 2 ohms e um resistor de 8 ohms. 8 ohms. A gente sabe que se associar em paralelo, se associar em série esses dois resistores, isso vai dar igual a resistor de 10 ohms. Ok? Se isso for um resistor de 10 ohms, então a corrente que circula aqui é 1 ampere, né? 10 dividido por 2 mais 8 é igual a 1 ampere. Se é 1 ampere, então a gente sabe que V2 é igual a 2 vezes 1, 2 volts, e V8 é igual a 8 vezes 1, que é igual a 8 volts. Ou seja, vamos somar as quedas de tensão aqui nos resistores. Lembrando, tá? Corrente seguindo nesse sentido aqui no resistor gera queda de tensão da seguinte forma. A corrente tem que entrar no positivo e sair no negativo. Tá? Isso aqui parece positivo, mas a corrente tem que entrar no positivo e sair no negativo. Mesma coisa aqui. A mesma corrente que entrou aqui, entra aqui também, 1 ampere. Eu não tenho divisão. Se a corrente entra aqui no positivo, tem que sair no negativo. Então aqui, 10 volts menos 2 volts mais 8 volts igual a zero. Beleza? Então essa lei é satisfeita. E aqui vamos para a corrente. Lei das correntes. O que é que diz a lei das correntes? A soma das correntes que entram e saem de um nó tem que ser igual a zero. Ou seja, somatório de I no nó tem que ser igual a zero. Ou então, o somatório das correntes que entram, vou lá, I in, tem que ser igual ao somatório das correntes que saem do nó. I out. Como é que a gente vê isso? Então vamos supor o seguinte aqui. Certo? Aqui eu tenho 3 ohms, tá? Ok, é a maneira que eu mais fácil que eu encontrei de representar isso. E aqui eu tenho uma fonte de corrente também. E aqui uma resistência. Vamos dizer que essa resistência é de 4 ohms. Ok? E eu vou dizer que aqui é... 3 ohms, 3 amperes. Eu vou dizer que aqui é 1 ampere. Aí você veja, tem essa corrente de 3 amperes entrando. E essa corrente de 1 ampere entrando também. Logo, segundo a lei de Kirchhoff, aqui tem que sair uma corrente de 4 amperes. Né? E você percebe que isso vai se tornar verdade quando essa corrente de 4 amperes seguir por aqui. E aí, esse 4 amperes, vai ter que ser aqui, já que nesse ramo aqui eu tenho uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente força que nesse ramo só passe 1 ampere, então, para isso ser satisfeito, aqui tem que entrar 1 ampere, e aqui tem que entrar 3 amperes, o que é completamente coerente, entende? Ou seja, a soma das correntes que entram em um nó, ou seja, 3 mais 1, tem que ser igual à soma das correntes que saem.
4. 3 mais 1 é igual a 4. 4 é igual a 4. Pronto, entendeu? Ou então, a soma das correntes em um nó é igual a zero. Se eu disser que a corrente saindo no nó, a gente geralmente usa essa convenção. A corrente saindo de um nó é positiva e a corrente entrando no nó é negativa. Ou seja, 4 menos 3 menos 1 é igual a zero. E agora a gente parar para pensar o seguinte. Em vez de colocar aqui para cima, eu vou colocar aqui para baixo. Pronto, agora é 1 ampere descendo. E é 1 ampere descendo. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. O que acontece agora? Veja, perceba que se agora tem 3 amperes aqui, desses 3 amperes que estão entrando, uma parcela de 1 ampere está vindo para baixo, então aqui tem que passar o resto, né? Então, 2 amperes. E aí, quando os 2 amperes chegam aqui, 2 amperes, esses 2 amperes se somam com esse 1 ampere para formar 3 amperes. Aí agora, de novo, da primeira forma aqui de baixo, a soma das correntes entrando tem que ser igual à soma das correntes saindo, 2 mais 1. Ou a soma de todas as correntes tem que ser igual a zero. Então a gente vai ter aqui 2 que está saindo, mais 1 que está saindo, menos 3 que está entrando. Isso tem que ser igual a zero. Ou seja, de novo, foi satisfeito. Tá bom? Então, lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, é isso aí. Recapitulando, lei de Kirchhoff das tensões. A soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a zero. E lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes que entram e saem de um nó tem que ser igual a zero. Ou a soma das correntes entrando de um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Beleza? Só uma coisinha aqui antes de passar para o próximo tópico, que é a seguinte. Tá vendo essa malha aqui? Isso aqui é uma malha independente. Ou seja, ela não vai sofrer interferência, sei lá, se eu colocar uma malha aqui, mais simples, ela não vai sofrer interferência dessa malha, tá? Ela é independente. O que seria uma malha, então, dependente? O que seria um conjunto de malhas dependentes? É o seguinte. Eu tenho aqui uma fonte, aí aqui eu tenho uma resistência, mais uma fonte aqui, e aqui eu tenho uma resistência. Ah, o que isso vai significar? Significa o seguinte. Perceba que a tensão aqui é dada por isso aqui, ok? Mas a corrente que flui sai daqui é influenciada tanto por essa resistência aqui, por essa queda de tensão aqui, quanto por essa queda de tensão aqui. Ou seja, as grandezas dentro dessa malha, elas dependem tanto das grandezas dessa malha aqui, quanto dessa própria malha aqui. Ou seja, essa malha é independente dessa malha. O comportamento dentro dessa malha depende intrinsecamente do comportamento dentro dessa malha, tá? E a segunda coisa que tinha para falar aqui é, esse nó aqui é um nó essencial. O que é um nó essencial? Primeiro vamos definir o que é um nó não essencial. Um nó não essencial é um nó formado por 2 ramos. Você lembra que eu falei que poderia ter nó de 2 ramos, certo? Isso aqui é um nó não essencial, por exemplo. Tenho 2 ramos aqui. Qual é o significado disso? Significa que eu só tenho a possibilidade de entrar uma corrente e sair uma corrente. Ou seja, essa corrente aqui tem que ser igual a essa. Então, a mesma coisa de eu dizer que isso aqui não tem um nó. Só dizer assim, a corrente está passando por aqui, ponto. Esse é um nó não essencial. O que é um nó essencial? É um nó que tem 3 ou mais ramos. Porque agora sim eu vou ter corrente aqui ou corrente para cá, ou então eu vou mudar a direção da corrente para cá. Eu posso ter todas essas possibilidades, tá? Então, essa é a definição de nó essencial, ok? E por fim aí a última lei que a gente vai tratar, que é super importante também, que é a lei da conservação de energia, ou conservação de potência. O que essa lei diz? Ela diz o seguinte, toda energia elétrica gerada dentro do meu sistema é um sistema de malhas e nós, completo ou complexo, ou tão simples que seja, toda energia elétrica gerada dentro desse sistema é consumida dentro desse sistema. Ou seja, a soma das potências consumidas e geradas em todos os elementos tem que dar zero. Certo? Um exemplo bem simples aqui. Mais ou menos aqui, vou botar 10 volts, tá? Repetir aquela questão lá em cima. 5 ohms. Veja, eu tenho aqui 10 volts sendo aplicado aqui em cima. Ok? 10 volts sendo aplicado aqui em cima, então aqui tem 10 volts. E 10 volts sobre 5 ohms. Isso aqui vai dar corrente, certo? Então, 10 sobre 5 amperes, que é igual a 2 amperes. Ou seja, aqui eu tenho uma corrente de 2 amperes, passando nesse sentido. Veja que a tensão está nesse sentido, então vai gerar uma corrente passando nesse sentido aqui, pela resistência, tá? Beleza. Então, para a gente calcular a potência, a gente viu que a potência a gente calcula da seguinte forma. A potência é igual a tensão vezes a corrente. No resistor, perceba que a corrente entra no positivo e sai pelo negativo. Então, a potência aí é positiva. P igual a 10 vezes 2. 20 watts. E aqui na fonte, veja que a corrente vai entrar pelo negativo da fonte e vai sair pelo positivo. Então a potência na fonte vai ser igual a 10 vezes menos 2. Isso vai ser igual a menos 20 watts. Ora, fica óbvio que se a gente somar P1, que é P da fonte, mais P2, isso vai ser, que é o P da resistência, vai ser igual a menos 20 mais 20. Vai ser igual a zero. Ou seja, a energia se conservou. Toda energia gerada na fonte foi consumida na resistência, tá?
Por enquanto, agora, na primeira unidade, a gente só vai falar de elementos dissipadores de energia, que são os resistores. Lá, para a segunda unidade, a gente vai falar de elementos armazenadores de energia, segunda e terceira unidade, certo? A gente vai falar de elementos armazenadores de energia. A gente não vai falar mais, o foco mais em consumo de energia reativa, que seria a energia armazenada dentro desses elementos, fica mais para a terceira unidade, certo? E eu não vou explicar muito sobre isso agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas lá a gente vai ter também que a potência reativa gerada também é toda consumida por esses elementos, ok? Ou seja, todas essas leis aqui, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, lei de conservação de energia barra potência, ela se mantém para todo o curso, seja em regime permanente, seja em regime transitório, seja em regime permanente de corrente alternada, ok? A lei de conservação de energia se mantém. Então, só para formularizar aqui, deixar uma fórmula, a gente tem que o somatório da energia, ou da potência, no caso aqui, da potência gerada, vai ter que ser igual a zero. Potência gerada não, da potência do circuito vai ter que ser igual a zero. Ou a potência gerada, o somatório da potência gerada, toda a potência gerada no circuito tem que ser igual ao somatório de toda a potência consumida nesse mesmo circuito. Pessoal, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra gente ganhar reconhecimento aí no YouTube. Se inscreve no canal. E próximo vídeo a gente vai fazer sobre divisor de tensão, divisor de corrente e associação de resistores em paralelo e série. E o vídeo seguinte a esse, se não me engano, vai ser o de equivalência entre fontes e equivalente de Thevenin. Creio eu que será nessa ordem. Não sei ao certo, mas vai aparecer aí no YouTube uma hora ou outra. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.